Olá, amados, a paz, tudo bom com vocês? Eu quero falar hoje sobre algo muito importante que é a linguagem profética. Você consegue discernir a linguagem profética, uma linguagem sublime, uma linguagem de alto nível, de uma linguagem simples? Pois é, a Bíblia fala sobre isso. E é interessante que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 43, Jesus disse assim: Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podereis ouvir a minha palavra? E a palavra linguagem aqui, no grego lalia, significa a forma de se comunicar, a forma de falar. Você vê que Jesus ele usava palavras simples, algumas das vezes, palavras enigmáticas, outras vezes, falava por parábolas em outras ocasiões. Isso significa que para cada caso existe um modo de falar diferente, uma maneira de se expressar diferente. E isso é biblicamente comprovado. É interessante que lá no Evangelho também de João, no capítulo 16, no versículo 12, Jesus ele fala assim: existe mais coisas que eu queria falar para vocês, mas vocês não iriam suportar. Ou seja, vocês não poderiam carregar, vocês não conseguiriam entender, levar isso com vocês. Né? Então tem coisas que Jesus queria falar para os discípulos, porém a linguagem, a forma de falar, de se expressar, de entender, era um nível tão grande que para que eles pudessem compreender, precisaria passar por um processo de maturidade. E aqui é a questão X e chave do nosso vídeo. A maturidade cristã que leva a entender uma linguagem mais excelente. Correto? Então, para que nós possamos compreender essa linguagem cristã, uma linguagem mais madura, uma linguagem mais de difícil interpretação, nós vamos usar como base esse texto aqui que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, perfeito aqui no grego é teleio, que significa maduro, aquele que completou, né, um estado de crescimento espiritual, correto? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era um menino, falava como menino, sentia como menino e agia, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, uma pessoa madura, acabei com as coisas de menino. Existe hoje algo que se chama, espiritualmente falando, é a crise de Peter Pan. O que é a crise de Peter Pan? É aquela pessoa que cresce na idade, mas lá dentro ele ainda se sente como menino. Uma das características dessas pessoas que têm a crise de Peter Pan é que elas ainda não conseguem entrar em um compromisso maior com alguma coisa, não conseguem também se relacionar com pessoas. Então existem várias atitudes que a pessoa ela toma com essa crise de Peter Pan. E uma delas é não querer compromissos de adulto, não querer se envolver com coisas de difícil envolvimento. Por quê? Porque ela quer ainda manter aquela segurança de irresponsabilidade pelo fato dela ser mentalmente, aí no caso, uma criança. E isso é muito perigoso no reino espiritual, porque nós percebemos que Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava, agia e sentia como menino. E ele falava como menino, as expressões dele eram de menino. Mas quando ele chegou a ser homem, ele diz, eu acabei com as coisas de menino. Nós vemos na igreja hoje pessoas com 10, 15, 20 anos na igreja e que ainda têm comportamento de menino, ainda tem atitudes de menino, ainda tem pensamentos de menino, ainda tem reações de menino, ainda tem uma linguagem bíblica de menino. Como a crise de Peter Pan é uma crise que você não apenas tem um ou dois comportamentos, você pode ter
mais de um comportamento ou apenas ter um comportamento, também na igreja é a mesma coisa. As pessoas, muitas das vezes, têm 2, 3, 4, 5 atitudes de menino, já podendo ser adulto, mas ele mesmo com a capacidade de ser adulto quer ainda ser menino. E aí ele pode ou ser adulto em uma parte, mas ser menino em outra. Ser menino em outra e ser adulto em um. Ou então ficar em 2 aspectos de menino. Ou então ser menino por completo, que é pior. Então olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2. Ele vai dizer assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sublimidade de palavras de sabedoria aqui é excelência na palavra, uma palavra que é sublime, tá? Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí quem lê esse texto está achando o seguinte: nossa, o apóstolo Paulo é tão humilde, ele chegou lá e não quis falar com palavras inefáveis, de persuasão, de sabedoria de Deus. Ele chegou lá e pregou com a simplicidade do evangelho. Nosso apóstolo Paulo, ele está demonstrando muita humildade. Só que na realidade ele está dando uma repreensão para aquele povo. Preste atenção. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aí ele vai confirmar isso que eu acabei de falar agora. Ó. Todavia, entretanto, porém, contudo, falamos sabedoria entre os perfeitos, entre os teleios, os maduros, aqueles que deixaram as coisas de menino. Então, eu venho aqui falar para vocês, não vou deixar vocês sem fundamento, não quero deixar vocês sem fundamento, eu vou deixar vocês aqui com algum fundamento. Esse fundamento é o poder de Deus, esse fundamento é o Cristo crucificado, mas eu tenho outras coisas que eu poderia falar para vocês, mas eu não vou falar, porque esse tipo de sabedoria é para aqueles que são maduros. Olha só, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então tem aqui palavras de sabedoria oculto em mistério, e nós vemos palavras sublimes de excelência. Pelo menos aqui já encontramos 2 características de uma linguagem profética aqui, de uma linguagem sublime. Palavras de sabedoria e palavras sublimes. Você observa que Paulo ele não descarta o Cristo crucificado de maneira alguma, e nem, muito menos o poder de Deus. Mas ele fala, Cristo crucificado e poder de Deus é algo para quem ainda não é perfeito, porque eles precisam desse tipo de linguagem, desse tipo de alimento para poder crescer. Agora, existem pessoas que já passaram desse nível, que não se surpreendem mais com o poder, que não se surpreendem mais, que isso para eles é supernatural. Existem palavras que, para a pessoa que já passou da fase de criança, ela ouve o Cristo crucificado, ela vai olhar aqui dali e vai dizer, tá, tudo bem, mas eu já passei dessa fase. O Cristo crucificado já faz parte da minha rotina diária. Já é algo que já está dentro do meu coração. Já está fundamentado. Eu preciso colocar outras coisas para aperfeiçoamento. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele vai dizer aqui, ó, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda, as profundezas de Deus. Então tem palavras que é o Cristo crucificado, que é a santificação, que é o arrependimento. Isso já faz parte do dia a dia do cristão. A gente apenas está mantendo, regando e fazendo crescer aquilo que já foi fundamentado. É o Cristo crucificado, por consequência tem o poder de Deus. É a santificação, por consequência tem o arrependimento. Agora, passando dessa fase, tem algo maior, algo sublime, algo excelente, algo que é a sabedoria de Deus oculta em mistérios desde os tempos eternos. E existem também as profundezas de Deus.
Agora, para chegar a esse nível aqui, tem que acabar com as coisas de menino. Não adianta a gente querer entrar nas profundezas de Deus se não deixou as coisas de menino de lado. Então, toda pessoa, você pode me perguntar, que fala assuntos de difícil interpretação, essas pessoas são maduras? Não necessariamente. Tem pessoas que entram em assuntos de difícil interpretação, mas ainda, como a crise do Peter Pan, ela tem diversas facetas, diversos viés, a pessoa pode estar madura em uma parte, mas não quer crescer no outro e não consegue desenvolver no outro. Então, ela não tem um crescimento ainda perfeito. Então, para essa pessoa é necessário ainda ter que voltar aos primeiros rudimentos da fé cristã. Agora, tem pessoas que já passaram dessa fase com sucesso, mas ainda querem continuar nessa fase. É um outro aspecto da crise do Peter Pan. A pessoa que tem condições de amadurecer, mas não quer porque tem medo de responsabilidades, tem medo, preguiça de estudar, porque ela prefere ficar na sua zona de conforto. É um outro aspecto. Então, olha só, um outro aspecto aqui que o apóstolo Paulo vai falar. Isso está dentro do contexto, tá? De 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai colocar essa repreensão e agora ele vai dizer por que ele não poderia falar com palavras sublimes, excelência, sabedoria de Deus e profundezas de Deus. Por que ele não poderia? No capítulo 13 ele vai dizer: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque toda pessoa que nasce de novo, essa pessoa é menino em Cristo. Ela nasceu, é uma recém-nascida. Por isso que o apóstolo Pedro fala que nós devemos de desejar o leite racional como recém-nascidos. E nesse caso aqui, ele fala o seguinte, olha aí, com leite vos criei, e não com manjar, ou seja, alimento sólido, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Aí ele vai dizer uma série de pecados que estava vendo ali. Pessoas que têm inveja, que têm dissensão, que cria contenda, são pessoas carnais, não têm capacidade para absorver palavras mais sublimes. Não tem, não adianta. Porque se ela absorver palavras sublimes, o que vai acontecer é que vai criar nela confusão. É uma desproporcionalidade. Ela vai crescer de uma maneira desproporcional. Ela vai desenvolver alguns aspectos, mas não vai desenvolver outros aspectos. É por isso que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 30. Errais, porque não conheceis a palavra e nem o poder de Deus. Então não adianta só conhecer muito a palavra, mas não crescer no poder. Não adianta crescer só no poder e não crescer na palavra. Agora, o crescer na palavra não é crescer no modo horizontal, é crescer no modo vertical, é crescer para cima, é crescer mais e não inchar para o lado, ficar apenas no leite. E quando Paulo ele está ensinando a igreja, ele está dizendo, olha, eu estou criando vocês com leite, porque vocês ainda são carnais. Agora, tem pessoas que são maduras que eu ensino com manjar. E o que você quer? Manjar ou leite? Para a gente encerrar, vamos ler aqui Hebreus, no capítulo 5. É uma outra característica de uma palavra que não é sólida, certo? Olha só. Ele vai falar sobre um tema que é a ordem de Melquisedeque. Ele vai dizer sobre Melquisedeque, e que é um texto de difícil interpretação. Só que ele vai dizer, não, eu não posso falar sobre isso. Por que não pode? Do qual muito temos, verso 11, tá? Hebreus 5:11. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Negligentes para ouvir. Vocês estão sendo negligentes, tá? Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus? O Cristo crucificado, arrependimento, aquela coisa que você ouviu lá no novo nascimento. Isso são os primeiros rudimentos da fé cristã. Aí ele vai dizer aqui, e vos haveis feito tais que necessitais de leite
e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É a mesma palavra utilizada lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ainda é menino, ainda é carnal, ainda é criança. Para você perceber que tem pessoas que já era para estar na fase adulta, pelo tempo decorrido, mas mesmo assim elas continuam vivendo uma mentalidade de menino. E é na mentalidade mesmo, olha só. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os teleios, os que amadureceram, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então você observa que uma pessoa que tem o seu sentido exercitado, ela consegue discernir tanto uma coisa quanto a outra. Por quê? Porque ela começou a se alimentar na palavra da justiça. Ela acabou com as coisas de menino, não porque ela esqueceu e deixou de lado, mas porque aquilo já está muito bem fundamentado nela. Você não precisa falar de Jesus para me converter, porque eu já estou convertido. Isso já faz parte da minha vida diária. Eu preciso ensinar para os novos. Se não precisa ensinar para mim, preciso me arrepender. Porque eu já sei. A metanoia já existe na minha vida. Eu preciso ensinar para os novos. Agora, se em algum momento eu precisar desse arrependimento ser pregado para mim, porque eu esqueci, aí sim, tem que vir de novo, tem que ensinar novamente, voltar ao primeiro amor. Mas para os maduros, eu não preciso de um sermão de arrependimento. Porque o arrependimento já é algo que já faz parte da minha vida. Todos os dias eu me arrependo, todos os dias eu me santifico, todos os dias eu sou servo do Senhor. Certo? Olha só, hein? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Prossigamos até a maturidade, o teleios. Não lançando de novo, não lança de novo. O fundamento do arrependimento, de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha só que interessante. Até juízo eterno e ressurreição de mortos são doutrinas que fazem parte dos primeiros rudimentos da fé cristã. Interessante isso. Né? E até esses assuntos escatológicos são para muitos temas de difícil interpretação. Aí olha só. E isso faremos se Deus o permitir. Então Deus sim pode permitir que esses temas eles voltem à tona, uma vez que nós estamos percebendo que existe naquela pessoa vacilos que têm que ser contornados e reparados. Agora, para um novo convertido, é essencial que se ensine, porque todo novo convertido precisa de leite. O problema são pessoas que já passaram dessa fase de criança e que ainda querem continuar como criança, pensando como criança. Isso não dá. É realmente uma crise de Peter Pan. Que você deixe as coisas de menino e passe a sentir, a pensar e a falar como adulto. Prossigamos até a perfeição. Fique na paz.